O inimigo estava a aproximar-se. Era urgente retirar-se para se abrigar. Chang Chan agarrou no braço da amiga e gritou-lhe que a acompanhasse. Os bárbaros estavam a tentar alcançar as raparigas. Gritavam instruções uns aos outros para as impedir de partir. Gritaram por reforços, porque eram os homens que tinham matado a concubina do rei. Os bárbaros fugiram para a floresta e ficaram sem saber o que fazer. Não viram ninguém e não perceberam para onde tinham ido os miseráveis. Ufa, todos estavam a salvo por enquanto. Tian Shan estava triste porque muitos servos tinham morrido. Muitos sacrifícios foram desperdiçados. A Virgem Santa tranquilizou-a. Isto é guerra. Os bárbaros fazem a mesma coisa. Homens e bárbaros não podem viver juntos. Todos os bárbaros, mesmo as mulheres, são guerreiros. Se não os enfrentarmos, enfrentá-los-emos. Os nossos guerreiros aperceberam-se que tinham de mudar a sua posição. Mais cedo ou mais tarde seriam descobertos aqui. Mas havia um problema. Os bárbaros tinham cercado toda a área. Chang Chan disse que difícil não significa impossível. Não podem ficar aqui. Ela sugeriu que nos dividíssemos em 2 grupos e seguíssemos em 2 direções diferentes. Lu Xincheng concordou com seu plano. O jovem decidiu que os rapazes iriam distrair os bárbaros, e as raparigas poderiam fugir. Um dos guerreiros decidiu que iria num grupo com Yao Changchang. Os guerreiros dividiram-se e decidiram entre si quem iria para onde. O primeiro grupo era liderado por Lu Xincheng. O segundo grupo era liderado pela donzela sagrada. Lu Xincheng disse que seria difícil ficar debaixo da terra durante muito tempo. Por isso as raparigas deviam tentar o seu melhor para chegar à superfície e escapar rapidamente. O capitão olhou para fora da sua emboscada. Os jovens disfarçaram-se e partiram numa missão de reconhecimento. Foram seguidos pelo resto da equipa. Lu Xincheng percebeu que tinha gasto muita energia para completar a tarefa. Seria mais difícil para ele daqui para frente. Vamos nos mover lentamente. Vamos tentar não fazer barulho, ele disse. Yao Changchang gritou imediatamente. A rapariga tinha um ombro ferido. O capitão perguntou-lhe como tinha acontecido. A rapariga disse que uma das flechas dos bárbaros a tinha atingido. O chefe do grupo começou a repreendê-la e disse que ela devia ter ficado na gruta. A rapariga desculpou-se dizendo que tudo tinha acontecido por sua própria vontade. Decidiu então ajudar Lu Xincheng. Shan diz-lhe que ela agora está bem. O jovem notou que a rapariga lhe tinha salvo a vida outra vez. Song Yufeng estava de novo a observar os jovens, e o seu olhar não era gentil. Estava muito zangado com Lu Xincheng. Song Yufeng pensava que, se não fosse Lu Xincheng, a rapariga seria dele agora. E já se poderiam ter casado. Song Yufeng pensou que tinha vivido com a rapariga debaixo do mesmo teto desde criança. Era o seu destino. Até organizaram uma festa de noivado. Ele não compreendia por que é que ela não o tinha escolhido. Decidiu corrigir as coisas. Song Yufeng decidiu que, se ela não quisesse ser sua esposa, morreriam juntos. Na próxima vida, ele voltará a apaixonar-se por ela. O esquadrão continuou a avançar furtivamente. Os guerreiros decidiram que estavam a salvo. Agora podiam descansar e recuperar as forças e depois seguir em frente. Mas estavam enganados. De repente, muitos bárbaros apareceram à sua frente. Liu Zhan anunciou que tinham sido descobertos. Teríamos de lutar, mas as forças não eram iguais. Os bárbaros decidiram levar os guerreiros num anel e cercaram-nos. Parecia que não havia saída. O anel está a encolher. O inimigo é muito agressivo. Não havia lugar para pedir ajuda. Nei Yuan se perguntava como os inimigos eram capazes de detectá-los. No início, tudo estava a correr tão bem. Song Yufeng pensou que alguém não queria ir para casa. Song Yufeng disse que depois da missão, poderiam lutar até a morte com um inimigo, e os bárbaros pareciam ser um bom disfarce para se livrarem de um potencial inimigo. Se aquele de vocês que traiu os outros jurar lealdade ao seu clã, ele o manterá vivo. Liu Zhan pensou que lutar contra Lu Xincheng era melhor do que uma traição miserável. Liu Zhan disse a Song Yufeng que seria uma boa ideia livrar-se da arma do crime. Song Yufeng olhou para as suas mãos e ficou assustado. O líder dos bárbaros disse que manteria o traidor vivo. Song Yufeng agradeceu ao bárbaro e disse que tinha mais um pedido a fazer. Tinha de poupar outra rapariga. Em troca, ele contaria aos seus inimigos tudo o que sabia sobre seu general Qi Feng. Nei Yuan correu para o traidor e queria destruí-lo. Mas um dos bárbaros interrompeu-o. Os bárbaros gritaram e decidiram parar com a violência. Liu Zhan tentou salvar o seu amigo. Agarrou Nei Yuan e puxou-o para o lado. Do nada, um pássaro de guerra bárbaro apareceu e tentou atacar os nossos guerreiros. O capitão gritou aos seus amigos que prestassem atenção. Song Yufeng pensou que este pássaro era demasiado forte. Era difícil lidar com ele. Song Yufeng aproximou-se do general dos bárbaros e pediu que o pássaro fosse retirado. A ave era muito grande e perigosa. Yao Changchang disse, temos de ter cuidado. A rapariga ativou seu guarda-chuva protetor. O general bárbaro disse que não era um brinquedo mau e que gostava dele. Song Yufeng disse ao general bárbaro que tinha prometido poupar a rapariga. O general bárbaro deu uma bofetada forte no traidor e mandou-o calar a boca. Lu Xincheng e Yao Changchang ficaram de costas um para o outro e ativaram as suas técnicas, a do dragão e a do tigre. Havia um poderoso campo de defesa energético à volta deles. Os avatares animais dos nossos heróis começaram a atacar os inimigos. Os bárbaros dispersaram-se e fugiram. O general bárbaro não gostou. Estava furioso. A sua força ainda era muito grande. Lu Xinchen achou que era uma coisa má. O general bárbaro era muito forte. O nosso capitão decidiu lutar 1 contra 1 com este adversário mais forte. Era muito difícil segurar a defesa, mas ele não ia morrer aqui. O homem decidiu ativar os seus extras e ripostar com força contra o inimigo. O general bárbaro era também um guerreiro muito experiente. Ele tinha algo para mostrar em uma luta. Lu Xincheng disse à rapariga que ela devia fugir. Afinal de contas, Chang Chang deve preservar sua vida. Ela ainda é muito jovem. Não havia um momento a perder. O general bárbaro e suas armas mortais estavam se aproximando. O capitão viu que Yao Changchang não lhe deu ouvidos. Ela decidiu atacar o general bárbaro ela mesma. A rapariga disse a Lou que eles provavelmente não estavam destinados a ficar juntos. Changchang estava a aproximar-se rapidamente do inimigo. A rapariga ativou o modo de autodestruição no momento em que o inimigo estava muito perto. Houve uma enorme explosão. Uma chama brilhante iluminou os arredores. Lu Xincheng fechou os olhos. O general bárbaro gritou exausto. Que vento é esse?
Não se apercebeu do que estava a acontecer. Yao Kanchang mal conseguia lidar com este regime. Era muito difícil para ela. O sangue escorria-lhe da boca. Lu Xincheng pegou na rapariga ao colo. Ela perguntou-lhe por que é que ele ainda estava aqui. Ela está a ficar sem forças. Será difícil para duas pessoas saírem. O general bárbaro disse a todos para ficarem onde estavam. Ele estava furioso. A rapariga achava que eles não estavam bem. Era difícil para eles escaparem das garras do general. E então, o inesperado aconteceu. A águia de batalha de Lu Xincheng agarrou os jovens e voou com eles. O general bárbaro ficou sem nada. Os jovens voaram para longe. Eles foram os únicos a serem vistos. Nenhuma flecha poderia alcançá-los. Estavam fora de perigo. Nesta águia estava o resto da equipa. Foi muito inesperado. E agora toda a equipa estava a salvo. Mas nem todos podiam voar para longe. Os amigos decidiram esconder-se numa lagoa. Um tubo de bambu espreitava para fora da água e havia bolhas de ar à volta do tubo. A equipa encontrou um refúgio seguro. Lu Xincheng parecia estar ferido. Nei Yuan disse que tomaria conta do ferido. Yao Changchang pode ir descansar. A rapariga disse que ficaria ao lado do capitão. Shanshang revelou que nunca teve paz. Foi criada por um mestre. Em criança, tinha sempre medo de cometer erros. Tinha medo que o mestre ficasse desiludido com ela. Lu Xincheng foi o primeiro a sacrificar-se pela rapariga. Nei Yuan pensou que Yao Changchang se tinha apaixonado por Lu Xincheng. O jovem estava a dormir. Estava a sonhar. Uma rapariga apareceu à sua frente e disse-lhe que estava na hora de acordar, porque tinham de ir embora. O rapaz perguntou-lhe para onde ir, pois ainda tinha assuntos por resolver. A rapariga pergunta: já te esqueceste? Afinal, este não é o teu mundo. Deixa este mundo e vai-te embora comigo. Mas ele não concordou. Quem é que o quereria neste mundo? Qual era o objetivo de ficar? Lu Xincheng acordou. Yao Changcheng estava ao lado dele. Ela diz que ele finalmente acordou. O rapaz perguntou quanto tempo tinha estado a dormir. A rapariga respondeu que tinham sido 3 dias inteiros. Li Yuan tinha alguns comprimidos especiais. Graças a esses comprimidos, a equipa conseguiu aguentar sem comida e sem água durante esses 3 dias. Lu Xincheng agradeceu a preocupação da rapariga. Ele disse: obrigado por cuidares de mim. Os jovens sentaram-se sozinhos na gruta e conversaram. A rapariga disse ao jovem que tinha percebido muita coisa naqueles 3 dias. O jovem interrompeu-a e pediu desculpa. Lu Xincheng confessou que não queria mentir à rapariga. Ele não pode aceitar os sentimentos dela porque já jurou a outra pessoa. E o jovem não quer que ela desperdice a sua vida. O rapaz acrescenta que não pode retribuir os sentimentos dela enquanto não resolver os seus votos. O jovem pergunta se a rapariga está bem. Shanshang disse que compreendia e que não tinha nada que pedir desculpa. A rapariga acrescentou que era melhor o jovem tratar das suas feridas. Ela ficaria à espera que ele resolvesse os seus problemas. Assim, continuaram sentados um ao lado do outro, mas em silêncio. Filho Yufen, por outro lado, ficou com os bárbaros. Os jovens ouviram dizer que estava alguém lá fora. Tiveram de ficar calados. Os bárbaros viram que as águias tinham pousado algures ali perto. Portanto, os fugitivos estavam algures por perto. Song Yufeng afirmou que estavam novamente escondidos no subsolo. Yao Changchang estava completamente exausto. Todos eles precisavam de tempo para descansar e ganhar forças, caso contrário não conseguiriam ir longe. Lu Xincheng disse que eles definitivamente não podem escapar agora. O traidor conhece todos os seus truques. Changchang estava muito zangada com o traidor porque ele tinha desonrado a sua seita. Nei Yuan ofereceu-se para combater o inimigo. Li Yujan disse que o general deles é muito forte e que os nossos amigos não estão em boa forma neste momento. Lu Xincheng disse que eles têm uma hipótese de escapar. Ele é o líder da equipa, por isso é um alvo prioritário para os bárbaros. O jovem acrescentou que se renderia e que o resto da equipa poderia escapar. Yao Changchang atacou o jovem e disse que não permitiria que isso acontecesse. Lu Xincheng disse que Li Yuzhan será o responsável pelo grupo. Todos devem obedecer às ordens do novo comandante. O general bárbaro deu ordens aos seus subordinados sobre onde procurar os inimigos. Ele estava muito zangado e estava disposto a gastar muita energia para encontrar o esquadrão fugitivo. Lu Xincheng disse que os bárbaros podem se alegrar. Ele irá ter com eles agora. Um esquadrão de bárbaros reparou em alguém que estava à frente. Song Yufeng estava muito excitado. Informou o general bárbaro que era Lu Xincheng, o líder do esquadrão. O jovem disse que era o comandante de todo o esquadrão. Ele planeou o assassinato da concubina do rei. Ele está pronto a render-se ou não poderão apanhá-lo vivo e levá-lo ao rei bárbaro. O general bárbaro pensou que o jovem estava a tramar alguma coisa. No entanto, Lu Xincheng ainda estava capturado e enrolado numa corda. O general bárbaro decidiu conhecer o jovem pessoalmente. Disse que o seu nome era Wu Hugu e que gostava de trabalhar com pessoas muito inteligentes. Ao mesmo tempo, a nossa unidade continuava a esconder-se. Toda a gente estava muito preocupada. Sentiam-se mal por terem permitido que Lu Xincheng fosse feito prisioneiro. Li Yuzhan disse que Lu Xincheng não desistiria tão facilmente. Ele lutará para sempre. O esquadrão deve agora cuidar de como retornar ao acampamento do general Qifeng por si mesmos. Já se passaram 3 dias. A residência do rei bárbaro. Os bárbaros entregaram Lu Xincheng como um presente para o rei. O traidor também chegou aqui. Lu Xincheng pensou que esta corda estava a suprimir a sua energia espiritual. Se ficasse quente, ele só teria que contar com as técnicas do dragão e do elefante. O general veio reportar ao seu rei bárbaro. Ele disse que havia trazido 2 prisioneiros humanos. O rei senta-se no seu trono. Os criados estão ao seu lado. O rei está a ir bem. A criada que estava perto do rei reparou imediatamente nos 2 prisioneiros de guerra. A rapariga queixa-se ao seu rei. Diz que os prisioneiros estão a olhar para ela sem serem convidados. Sente-se muito envergonhada. O rei não gostou. Ele disse que não era assim que se devia fazer. Lu Xincheng disse enquanto olhava para a senhora que estava ao lado do rei. A senhora ficou ainda mais indignada. Ela disse que este jovem estava a comportar-se de forma inapropriada. Isso ofende-a. O rei ficou indignado e gritou aos guardas que prendessem o prisioneiro inapto e o castigassem. Lu Xincheng disse em sua defesa que foi mal interpretado, como de costume. É que a rapariga não tem bom aspecto. Ele sugeriu que ela provavelmente estava doente. O jovem disse que podia ver que eles já tinham gasto muitos medicamentos para tratar esta rapariga.
Mas o veneno não tinha sido completamente neutralizado. Por isso, a rapariga só tem alguns dias de vida. E só ele pode retirar os restos deste veneno do corpo dela. Porque é o melhor curandeiro de todos os tempos e povos. O rei bárbaro ficou muito surpreendido. Perguntou-lhe como é que Lu Xincheng podia saber da sua doença se tinha acabado de haver. O rei ordenou aos guardas que partissem todos os ossos do prisioneiro e o atirassem para o ninho das cobras. Um dos criados aproximou-se do rei e ofereceu-se para dar ao jovem uma oportunidade de curar a sua concubina. O rei, furioso, executou imediatamente o servo. O vilão perguntou: "Há mais algum atrevido que me queira dizer o que devo fazer?" A rapariga perguntou por que é que o rei estava tão zangado. A rapariga pensou que ele podia realmente curá-la. Afinal de contas, ele viu logo a sua doença. Talvez esta fosse a sua última oportunidade de salvação. Durante todos estes anos, ninguém tinha sido capaz de a curar. O rei respondeu que talvez o jovem estivesse a mentir aos dois, ou que iria tentar destruir a rapariga. Ele já era capaz de lidar com uma. O servo disse que a concubina devia ouvir o rei. O que significa a vida dela comparada com a vingança do rei? Mesmo que ela morra, haverá outras beldades para tomar o seu lugar. O rei bárbaro ordenou que as mãos e os pés de Lu Xincheng fossem cortados. Depois atiraram-no para um poço de cobras. A rapariga, em lágrimas, pediu ao rei que não fizesse isso. Ele deu-lhe uma última oportunidade. Ela amá-lo-ia tanto que ele não se arrependeria. Quando disse isto, a rapariga desmaiou e caiu nos braços do seu rei. O rei ficou muito assustado e disse a Lu Xincheng que a tratasse imediatamente, pois ela ser-lhe-ia muito útil. O jovem respondeu que talvez não se saísse muito bem agora, porque tinha as mãos e os pés atados e ia ser apresentado às cobras. O rei apercebeu-se que teria de mudar a sua palavra. Mas a rapariga não recuperou a consciência. O rei bárbaro gritou que, por agora, pouparia o jovem. Ordenou aos seus servos que o libertassem e que o levassem à rapariga imediatamente. Lu Xincheng foi libertado. O jovem examinou prontamente a rapariga e diagnosticou-a. Ele disse que não era nada de grave, apenas que o veneno ainda estava a atacar os seus órgãos. E que devido ao estresse severo e à anemia, ela tinha desmaiado, mas que viveria por enquanto. O rei disse que devíamos curá-la rapidamente. Lu Xincheng respondeu que tinha uma maneira, mas que era muito complicada. Primeiro, precisava de medicamentos para estabilizar o seu estado. Depois, ela teria de se submeter a um curso de terapia. Em seguida, ela teria que cultivar para fortalecer seus meridianos e então tomar a pílula da alma de sangue. O rei disse que já chega por hoje. O vilão principal avisa o jovem que não lhe vai tocar hoje. Ele dá-lhe 3 meses para curar a sua concubina. Se não o fizer, morrerá mais cedo. De seguida, um traidor humano foi trazido ao rei. Era Song Yufeng. O rei ordenou que lhe fossem extraídas todas as informações de que necessita, todos os segredos militares que conhece, todas as palavras passe e pistas. Já lá vão alguns dias. Lu Xincheng instalou-se no dormitório dos bárbaros. O general ficou surpreendido com o facto de este homem ter sobrevivido. Nunca ninguém tinha conseguido fazer isso antes, especialmente porque ele havia matado uma das concubinas favoritas do rei. O general acrescentou que até o seu rei se preocupava mais com as relações com os vivos do que com um mês para os mortos. Lu Xincheng achava que esse general era muito forte. Mas quando eles lutaram no acampamento, ele realmente não queria matar o jovem. Ele não parecia ser alguém que destruiria todos indiscriminadamente. O jovem disse ao general que conhecia um mundo onde os humanos e os bárbaros não tinham rixas, e todos se preocupavam apenas com o cultivo. Acrescentou que o general era um homem muito forte, mas que tudo o que fazia era destruir toda a gente. Era melhor ele ultrapassar os limites do seu conhecimento e tornar-se mais forte. O jovem perguntou se o general gostaria de estar num mundo assim. O general bárbaro respondeu que seria uma ideia interessante. Só era uma pena que não existisse tal mundo. Lu Xincheng disse que ele mesmo veio de um mundo assim. Ele só estava cultivando há um pouco mais de um ano, mas ele já estava no 5º nível do reino divino. Isso foi porque ele veio de outro mundo. O general bárbaro ficou surpreso. Como alguém pode alcançar tal resultado em um ano? Ele já tem quase 30 anos de idade e está apenas no 6º nível. É impossível. Como sempre, ele se ofereceu para concluir o pairar. Lu Xincheng sugeriu que o general lhe dissesse os 3 níveis de sua técnica de cultivo, e o jovem os dominaria em apenas 2 semanas. O general perguntou o que ele teria que fazer se o jovem ganhasse. Ele não seria capaz de salvar o jovem. Nem mesmo ele poderia fazer isso. Percebeu que o general estava interessado na ideia de um outro mundo. Por isso, apanhou-o. Só faltava provar-lhe que o jovem não estava a mentir. Lu Xincheng disse que não está a pedir nada disso. Ele está apenas disposto a mostrar ao general o seu mundo. O general concordou. 2 semanas depois, o general disse que viria e testaria o que o jovem poderia fazer. O jovem começou a familiarizar-se com as técnicas do general. O corpo de gorila, que não é uma técnica má, permite-lhe tornar-se forte e duro como um gorila. De repente, alguém lá fora chama o jovem pelo nome e exige que ele saia. Os criados não deixam ninguém entrar. Dizem que é uma ordem do próprio rei. O jovem tem de curar a concubina. Um ancião entra no quarto do jovem e diz-lhe que ele vai morrer hoje. O jovem olhou para aqueles que tinham vindo ter com ele e perguntou: "Quem são vocês? E por que é que querem a minha destruição?" O velho disse que o jovem não o conhecia. É apenas um homem simples. O seu nome é Ele Mindai. É um curandeiro de nível 6, o diretor do hospital da corte real. É responsável pelo tratamento de todas as concubinas do rei. Todas passam por ele. O jovem percebeu tudo. O velho veio porque tinha ouvido dizer que o jovem podia curar o seu doente, que ele não conseguia curar.
O velho temia que, se os criados não estivessem a mentir, ele pudesse ficar sem emprego. O jovem disse ao velho que, se ele realmente curasse a concubina, o rei poderia ficar zangado, executar toda a família do velho. O curandeiro gritou. Disse que ele e um grupo de outros curandeiros de nível 5 tinham tomado conta desta rapariga toda a sua vida. Se não fosse por eles, ela teria morrido há anos. Afinal de contas, esta é a beleza do próprio rei. Foi-lhe dado um cuidado especial. O curandeiro não acredita que o jovem possa curar alguém. O jovem pensou que o velho estava preocupado com a dissolução do seu hospital, por isso decidiu livrar-se de Lu Xincheng para ficar no seu lugar. O curandeiro disse que ia apelar ao rei, para que revelasse as verdadeiras intenções do prisioneiro, porque ele não era curandeiro. O velho estava preocupado com o que o rei poderia descobrir, com as suas verdadeiras intenções, e também com o facto de não poder curar a sua concubina. Esta concubina chamava-se Abela Ai. Foi-lhe dito que Lu Xincheng e o curandeiro estavam a discutir sobre quem era o melhor curandeiro. O velho disse a Bela que o jovem era apenas uma criança humana. O jovem enganou o rei e a Bela. Ele não a pode curar melhor do que o curandeiro. Temos de avisar o rei imediatamente e livrarmos-nos deste Lu Xincheng. O curandeiro disse a Bela que, caso contrário, todos teriam de abandonar o hospital. A rapariga ponderou as palavras do ancião. O curandeiro afastou o jovem e disse-lhe que ele se desenrascava sozinho. O ancião diz que já fez a sua investigação e descobriu que o jovem não era um curandeiro. A rapariga diz que as palavras do curandeiro fazem sentido. Toda a gente estava convencida de que o jovem podia fazer um diagnóstico. Mas ele ainda não tinha provado ser um curandeiro, e toda a gente conhecia o curandeiro local há muito tempo. O jovem pediu autorização para apenas uma sessão de tratamento, após a qual a beleza estará muito melhor. Caso contrário, o jovem aceita ser executado. Bem, se o tratamento dele resultar, todos os curandeiros podem deixar o Hospital Tai. Belly disse que estava disposta a experimentar. Não tinha mais nada a perder. Perguntou o que é que o rapaz precisava para a cura. O jovem disse aos criados que anotassem os ingredientes de que necessitaria. Um pouco de bilis de urso, 10 pedaços de rebentos de verbasco, fruta guicuten e o melhor forno alquímico que existe. Tudo foi preparado para o jovem. A fornalha de alquimia era uma fornalha de 9 dragões. O curandeiro disse que a tinha feito pessoalmente para o Hospital Tai. O jovem começou a preparar-se para fazer a poção. Todos os bárbaros começaram a gritar para manter o jovem afastado da sua melhor fornalha. É a fornalha dos 9 dragões! Temos de o impedir! Lu Xincheng olhou para o forno e disse que era um grande forno. Podia-se cozer muitas coisas nele. O jovem começou a preparar. Era uma chama escarlate de alquimista de 6º nível. O velho gritou que ele estava a fazer tudo mal. Não se pode processar ervas em fogo aberto. Sem prestar atenção a ninguém, Xincheng fez o que tinha a fazer. O jovem usou seus poderes energéticos internos. O comprimido de purificação do sangue estava pronto. O jovem diz que a beldade deve ser levada para o seu quarto. Os criados deviam levar-lhe água limpa. O jovem mergulha o comprimido na tina de líquido. O rapaz ordenou à rapariga que se despisse e fosse para a casa de banho. A criada disse a Lu Xincheng que não espreitasse, senão teria de lhe arrancar os olhos. O homem virou costas e disse que não havia muito para ver. Dói. A rapariga baixou cautelosamente o pé para dentro da banheira de líquido. Depois, todo o seu corpo mergulhou no mesmo sítio. O jovem pega na mão dela e corta-a com uma faca até sangrar. O jovem explicou que o veneno no corpo dela não podia ser destruído, apenas redirecionado para outro corpo. Durante 12 sessões, ele iria redirecionar esse veneno para o seu próprio corpo. O jovem também cortou a sua mão e aplicou a ferida na ferida. A criada pensou que este jovem era um gênio. Talvez conseguisse curar a rapariga. Mas se ele desviasse o veneno para si próprio, poderia morrer. O jovem pensou que o veneno no corpo da rapariga não tinha nada a ver com o elemento de veneno que ele tinha desenvolvido. Embora fosse difícil de o retirar, não era uma ameaça para o seu corpo. Belly achava que este jovem era um gênio. É um fazedor de milagres. Durante todos estes anos, ela tinha sentido constantemente frio no seu corpo por causa do veneno. Agora sentia-se quente pela primeira vez. Lu Xincheng terminou a sua sessão de terapia. Ele disse que era o suficiente por hoje e que esperaria lá fora. Já estavam à espera dele lá fora. Era o curandeiro local. Ele estava naturalmente incrédulo. O jovem disse que não havia necessidade de se apressar. O velho diz a Lu Xincheng que não lhe diz respeito para onde ele vai. De repente, ouviram-se os passos de alguém. A Bela Ai saiu do seu quarto. O velho olhou para a rapariga e viu que ela estava muito melhor, mesmo depois de uma sessão. Então este jovem não está a mentir sobre as suas capacidades, pensou o curandeiro. O curandeiro queria fazer um plano para o ajudar a livrar-se de Lu Xincheng. O jovem lembrou-se que esta era apenas a primeira sessão do seu tratamento. Ele acredita que o efeito é óbvio para toda a gente. E agora temos de recordar a discussão com o curandeiro. A rapariga confirmou que depois de apenas uma sessão, o seu corpo tinha melhorado mais do que os 20 anos de tratamento por este curandeiro. O curandeiro Lu Xincheng foi o único que a ajudou de alguma forma. O curandeiro disse que estava feliz por ver a rapariga curada. Ele disse que a rapariga tinha muita sorte. A Bela Ai disse a todos para se calarem e se afastarem dela. Afinal, o tratamento deles tinha a feito sofrer diariamente durante muitos anos. A rapariga estava aborrecida por ter sido tão maltratada no passado. A Bela Ai ordenou aos guardas que levassem todos estes médicos daqui para fora e que informassem o hospital de que já não trabalhavam lá. O curandeiro implorou para não ser expulso. Implorou para ter pena dele. A criada sugeriu à patroa que fizesse do curandeiro Lu Xincheng um hóspede oficial da família Gong. O jovem conseguiu provar a sua utilidade. A senhora concordou. O jovem merecia-o claramente. A Bela Ai apresentou o jovem à jovem princesa da família Gong. Ela era sobrinha de Gong Xiaohui. A princesa Ai disse que os guardas levariam o jovem para os seus aposentos. Lu Xincheng não gostou muito disso. Decidiu que o convidassem para apresentar o diretor ao jovem, para que este não fugisse de certeza. O jovem seguiu o jovem Xiaohui.
O general bárbaro disse que ia mostrar o caminho ao curandeiro, e todos seguiram na direção dos aposentos do curandeiro Lu. Lu Xincheng, como que a propósito, perguntou a Wu Hugu se os bárbaros tinham grandes territórios. Wu Hugu perguntou desconfiado: por que é que isso te interessa? Lu Xincheng disse que como a guerra tinha começado recentemente, eles deviam ter vivido algures antes da guerra. Wu Hugu apenas ficou em silêncio em resposta. Depois disse que eles tinham os seus próprios territórios, mas eram apenas terrenos baldios de gelo. É quase impossível viver lá. A comida é muito difícil de encontrar. E até o rei come a mesma comida que as pessoas comuns. As pessoas são muito pobres. É por isso que o seu rei decidiu invadir os territórios do povo. Lu Xincheng perguntou quem tinha o segundo voto no reino depois do rei. Wu Hugu disse que, como a Bela Ai era a concubina preferida do rei, o segundo voto no reino pertencia-lhe. Wu Hugu perguntou ao jovem se ele estava a pensar na sua equipa. Aquela rapariga que estava contigo. É a tua rapariga favorita? Lu Xincheng refletiu sobre esta questão. Lembrou-se de Yao Changchang, mas não respondeu a nada. Algures no território humano. Tianxian informa ao general que Song Yufeng traiu todos eles. O capitão rendeu-se aos inimigos para que todos os outros pudessem fugir. A mãe de Song Yufeng chorou e disse que tinha sido ela a criá-lo mal e que a culpa era toda do clã. A rapariga tentou consolá-la. Li Yuzhan disse-lhe para mudar de planos, porque os bárbaros podiam torturar Song Yufeng. E ele podia revelar todos os segredos militares, as palavras passe, as identidades e todos os oficiais infiltrados. O general concordou e disse que isso era o mais importante neste momento. Nion interveio se Lu Xincheng tivesse sido deixado nas garras dos bárbaros. Ele tranquilizou-o. Lu Xincheng não vai desistir tão facilmente. Lu Xincheng não vai desistir tão facilmente. A rapariga concorda que Lu Xincheng sobreviverá, mas não pode ser deixado ali por muito tempo. Ela quer criar outra equipa de ataque para ir ao território dos bárbaros e resgatar o capitão. O general disse que devíamos esperar um pouco mais. Não há homens suficientes neste momento. E a equipa precisa de tempo para recuperar. Niuan disse que o seu corpo estava perfeitamente bem. Yao Changchang disse que tinha outro pedido a fazer naquele momento. A rapariga disse que queria ir para a equipa ofensiva de Qifeng. A janela estava aberta. Xiao Hui olhou para Lu Xincheng e pensou que ele realmente não era tão simples assim. Esse jovem tinha conseguido sobreviver ao seu encontro com o rei. Ele tinha começado a tratar a Bela Ai e tinha conseguido dissolver quase completamente o Hospital Tai. Ela achava que ele não tinha igual entre os humanos. A rapariga decidiu obter do jovem algumas informações úteis sobre os humanos, para que a família Gong se erguesse bem aos olhos do rei. Lu Xincheng perguntou por que é que Xiao Hui estava a olhar para ele com tanta atenção. A rapariga pediu desculpa e disse que nunca tinha visto pessoas tão próximas e que era simples curiosidade. Xiao Hui se perguntou se o curandeiro Lu poderia lhe dizer algo interessante sobre os humanos. A carroça deu um solavanco e a rapariga quase caiu do seu lugar. Perguntou quem estava lá fora a impedi-los de circular. O criado disse que estavam a bloquear a estrada. Gong Xiaohui perguntou quem se atrevia a fazer aquilo. O criado apontou o dedo. Era o capitão Alzak. Ele pediu desculpa pelas suas ações e disse que não devia estar tão zangado. Xiaohui exigiu que o capitão abrisse caminho. Ela não tinha tempo para ter uma conversa com ele. O capitão Alzak disse que não se vêem há alguns dias e que tem muitas saudades dele. Acrescentou que não tinha vindo aqui por causa da beleza. Ele foi trazido aqui por rumores de um prisioneiro humano que não só sobreviveu ao encontro com o próprio rei, mas também começou a tratar a Bela Ai. Pergunto-me do que é que este homem é capaz. Com um olhar para Lu Xincheng, o capitão disse que esse garoto não era páreo para os bárbaros. Os bárbaros são duros. Não gostam de brincadeiras. O capitão Alzak decidiu dar um conselho a Lu Xincheng. Ele acrescentou que não havia nada para esses fracos fazerem nas terras dos bárbaros, e as pessoas precisam de ser extremamente cuidadosas. Gong Xiaohui também o ouviu atentamente. Lu Xincheng pediu uma arma ao guarda por um segundo. O capitão decidiu ver o que este miúdo podia fazer. Lu Xincheng decidiu usar suas habilidades e surpreender os bárbaros. O jovem tocou o cavalo e o animal levantou-se. O cavalo bateu nas pedras da calçada com toda a sua força, e as pedras voaram em todas as direções. Todos observavam o jovem com interesse. Ninguém sabia do que as pessoas eram capazes. Lu Xincheng perguntou ao capitão Alzak se ele sabia qual era a principal diferença entre o homem e o animal. O bárbaro hesitou por um momento. Um criado sussurrou ao capitão que o jovem pensava que todos os bárbaros eram animais. Alzak ficou muito zangado. O capitão diz ao jovem para se preparar. Ele estava prestes a descobrir do que os bárbaros eram capazes. Xiao Hui tenta impedi-lo. O capitão Alzak está furioso. Já estava a fervilhar de indignação. Hugo coloca-se à frente de Lu Xincheng. O capitão Alzak perguntou-lhe por que é que era ele a proteger o homem. Wu Hugu disse que era para não ser mal interpretado. Ele só está a seguir as ordens do rei. Não é nada de pessoal. O convidado tem ordens para ser levado para a casa da família Gong vivo e ileso. O capitão Alzak disse que isso era de esperar. A família Gun teve muita sorte. Por causa da Bela Ai, esta família recebeu um estatuto igual ao das casas dos seus generais. E a sua família tinha lutado pelo seu povo durante séculos para ganhar privilégios. Foi então que Gong Xiaohui interveio. Ela disse que o capitão Alzak não devia insultar a sua família, especialmente a sua tia Ai. O capitão disse que tinha razão na mesma. E em breve, Gong Xiaohui será a sua mulher. A rapariga disse que ele nem sequer sonhava com isso. Ela não se casaria com um homem tão rude. E ele podia sair do caminho agora. A tripulação estava a chegar ao seu destino. O capitão Alzak olhava-os com dureza. Lu Xincheng pensou que este capitão Alzak lhe tinha dito algo interessante. A Bela Ai depende do rei para que a sua família tenha um estatuto como a casa de um general que passou muitos anos a ganhar a sua posição. A casa do general é uma família militar. A casa da família Gung é o povo comum, e é por isso que estão em conflito uma com a outra. Finalmente, todos chegaram à casa da família Gong. Xiao Hui disse que se podiam sentir em casa. A rapariga decidiu apresentar Lu Xincheng aos seus familiares. A jovem correu para abraçar o seu irmão Gong Zheng. O jovem olhou para Lu Xincheng e perguntou-lhe quem ele era. O jovem apresentou-se e disse que era o curandeiro Lu, a pessoa responsável pelo tratamento da tia. Xiao Hui disse que ele era o seu irmão, o filho mais velho da família Gong, Gong Sheng. Xiao Hui começou a elogiar o curandeiro Lu.
Depois do tratamento dele, a tia mudou muito para melhor. Ela disse que a caminho de casa encontraram o Capitão Alzak. Foi assim que Lu Xinchen caiu na família dos bárbaros. O jovem pensou nas vicissitudes do seu destino. Quando todos entraram em casa, Xiao Hui fez sinal ao curandeiro Lu para se sentar à mesa. O irmão dela também convidou o jovem a juntar-se a eles. A rapariga ofereceu ao curandeiro um delicioso chá para beber. Lu Xinchen sempre gostou de beber chá. Era a sua bebida favorita. Gongzhen também se ofereceu para beber chá. O jovem ficou tenso e pensou que algo estava errado aqui. Depois percebeu que o seu irmão estava apenas a proteger a irmã e não deixava ninguém aproximar-se dela. Gongzhen disse que estava interessado no curandeiro Lu. É a primeira vez que a irmã dele fala tão bem de alguém. Os bárbaros têm um jogo muito interessante. Chama-se os Três Caldeirões. Se o curandeiro não se importar, eles podem competir neste jogo agora. Xiao Hui disse que não é grave, o seu adversário é apenas um humano. O curandeiro Lu perguntou: qual é o objetivo deste jogo? Foi-lhe imediatamente explicado que se tratava apenas de uma competição entre bárbaros. Este tipo de competições são frequentemente organizadas durante os festivais. Mas para um humano, provavelmente não seria um bom jogo. O irmão Zheng ofereceu-se para ir até o pátio e lá mostraria e explicaria tudo. Apontou para o tripé e disse que era uma parte importante da cultura dos bárbaros, que significava muito para eles. E estes tripés também são óptimos para jogar. O irmão Zheng pegou num dos tripés. Lu Xinchen pensou que eles estavam apenas a usar força bruta. O bárbaro moveu-se com um tripé levantado numa mão. Depois atirou o tripé para o alto com um grito. Então ele levantou os dois tripés acima dele. Lu Xinchen ficou espantado em como alguém poderia suportar tal pressão usando apenas força bruta. O general disse que isso não era o fim. Gongzhen estava agora a mover-se, carregando 2 tripés inteiros sobre si. Ele até conseguiu levantar 3 tripés. Então ele jogou todos os 3 tripés para o ar. O jovem ficou surpreendido com tal jogo. Estou a ver agora. Só os bárbaros podiam ter pensado numa coisa destas. E agora, era claro porque é que eles diziam que o jogo não era adequado para humanos. Lu Xinchen tocou num dos caldeirões. O irmão Zheng disse que este era o tipo de jogo que eles tinham e sugeriu que o curandeiro Lu o experimentasse uma vez. Xiao Hui perguntou por que é que o curandeiro Lu estava calado. Ele não precisa de jogar esse jogo. Não vale a pena. Lu Xinchen disse que é um jogo muito movimentado. O jovem perguntou se havia alguma restrição quanto ao tamanho do caldeirão. O irmão Zheng disse que não havia restrições. Pode-se levar qualquer caldeirão, desde que seja maior do que o anterior. O jovem disse que tentaria jogar o jogo um dia destes. O rapaz apontou o dedo para o caldeirão e perguntou se podia ficar com aquele. Os bárbaros ficaram muito surpreendidos. O jovem perguntou se havia algum problema. Disseram-lhe que qualquer caldeirão servia, ou que este em particular pertencia a outra família. O irmão Zheng disse que o caldeirão era deles. O rei bárbaro tinha-o oferecido pessoalmente à sua família. Muitas pessoas tentaram movê-lo, mas ninguém estava à altura da tarefa. Nem mesmo o próprio general Arzu. O irmão Zheng disse ao curandeiro que se ele conseguisse ao menos mover o caldeirão, ele admitiria a derrota. Disse que jogaria, mas que lhe pediria para preparar alguma coisa. Tomando Zheng, claro, concordou. À volta do caldeirão, os homens bárbaros estavam sentados. Lu Xinchen pegou em mais 2 pequenos caldeirões. Xiao Hui não podia acreditar que eles pudessem ser usados para os 2 primeiros níveis. O general pensou que o curandeiro Lu não estava em casa. Ele tinha usado toda a sua energia espiritual no caminho até aqui. Não importa o quão genial ele era, ele não seria capaz de usar sua genialidade agora. O jovem disse que agora todos deviam estar prontos. Todos responderam que estavam prontos. Os bárbaros agarram nos paus que lhes foram preparados, fizeram força e levantaram o caldeirão maior. Lu Xinchen pegou no caldeirão mais pequeno e levantou-o acima da cabeça. O rapaz gritou a técnica do dragão e do elefante. Por cima do jovem estavam os 3 caldeirões, incluindo o maior. O irmão Zheng disse que era um bom resultado, mas o caldeirão tem de se levantar do chão para que o resultado conte. Lu Xinchen pensou, apesar de ainda não a poder usar, a técnica do dragão e do elefante ainda está disponível para ele. O primeiro nível da técnica permite que ele segure todo esse peso, sem usar energia espiritual. O jovem percebeu que os bárbaros não pensavam muito no uso efetivo de seu poder. O jovem era inteligente. Ele não era um bárbaro. O rapaz levantou-se, segurando 3 caldeirões acima da cabeça. Repetia da terra para os céus. Não usava a força bruta, por isso tinha de se fundir com o tripé, a terra e o céu. Os bárbaros ficaram de boca aberta. Observavam o curandeiro Lu em silêncio. Não percebiam como é que isto era possível. O jovem sentiu o tripé erguer-se por si próprio. Ouviram-se aplausos. Os bárbaros olharam para trás. Lu Xinchen colocou os caldeirões no chão. Era Gong Bao, o chefe da família Gong. Ele aplaudiu Lu Xinchen e disse que ele se tinha saído bem no exercício. O ancião disse que tinha ouvido falar do jovem. Ele não esperava que ele fosse capaz de fazer mais nada para além de curar. Zheng, admites a derrota? Ele concordou em admitir a derrota. O ancião convidou o curandeiro para almoçar em casa. Lu Xinchen aceitou de bom grado. O ancião Gong pensou que há muito tempo que não via nada tão interessante. Especialmente um homem a levantar um tripé daqueles. Gong Bao esperava que o aparecimento deste jovem não marcasse o início de algo terrível. Houve uma batalha na floresta. Os bárbaros mortos ficaram no campo de batalha. Os remanescentes fugiram para a floresta. Yao Changchang disse que eles fizeram um bom trabalho. O esquadrão decidiu que não havia quase ninguém aqui. A equipa de Qin Feng fez um bom trabalho. Eles empurraram os bárbaros para trás 10 quilômetros. Isso vai jogar bem nas mãos deles. Ne Yuan disse que os 4 iriam cumprir a sua tarefa também. Não seria tão difícil. Tianxiang disse que ela era a única que podia controlar o elemento terra. Yao Changchang disse que Tianxiang era um membro importante da equipa deles. Agora devemos voltar ao acampamento e discutir o futuro plano de ação. A equipa mudou-se para o acampamento. Yao Changchang desejou que Lu Xinchen tivesse esperado por ela. O curandeiro Lu continuou a curar Bela Ai sentado ao lado da banheira. Depois sentou-se e meditou durante muito tempo. Depois disso, o jovem tomou as suas notas como um verdadeiro curandeiro. O jovem reparou que, depois de ter integrado totalmente o poder obtido após ter jogado 3 caldeirões, as suas técnicas tinham melhorado visivelmente. Agora precisava de fazer mais marionetas e mais comprimidos, só para prevenir.
O jovem reparou que havia muitos mais guardas na cidade. Algo interessante estava a chegar. O general estava misteriosamente silencioso. Depois pensou que não seria grande coisa se contasse tudo a Lu Xincheng. De qualquer forma, ele não poderia fazer nada. O general acrescentou que um massacre estava a chegar. Lu Xincheng percebeu que o rei tinha recebido muitas informações de Song Yufeng. Portanto, ele se prepara para acabar com toda a linha de frente, pessoas e cidades próximas. Ao mesmo tempo, um acampamento de pessoas. O general disse que foi um ótimo trabalho. Conseguiram fazer os bárbaros recuar 10 quilômetros. Isso é um grande golpe para a sua moral. Agora tem de organizar um ataque a pontos-chave nos territórios bárbaros. Yao Changcheng estava a pensar nas suas próprias coisas. Ela pensava em derrotar os bárbaros o mais rápido possível e salvar Lu Xincheng. Neste momento, Lu Xincheng percebeu que as pessoas estavam em grande perigo e Yao Changcheng tinha que ser avisada de alguma forma. Lu Xincheng regressou ao seu dormitório de bárbaros. Pensou que desta vez era mesmo mal. Changshan tinha de ser avisado de alguma forma, ou todo o exército humano correria o risco de ser dizimado. Uma vez que o general Wu Hugu decidiu contar tudo a Lu Xincheng, tinha a certeza de que este não seria capaz de passar a mensagem. O jovem começou a resolver o problema de como transmitir a mensagem espiritual. Havia um pequeno boneco de coruja sentado ao seu lado. Lu Xincheng deu à coruja uma evolução acelerada com o seu olhar. E já um jovem rapaz está a libertar um boneco de coruja adulto com uma mensagem secreta para o céu. 3 dias se passaram. O jovem estava preocupado com o fato de não haver nenhuma mensagem de nenhuma das marionetas. Um criado entrou no quarto e disse que estava na altura de mais uma sessão de tratamento com a Bela Ai. O jovem pensou que, por agora, teria de adiar a procura de uma forma de fazer chegar a mensagem a Changshan. O criado parou o jovem e disse-lhe que tinha informações. O curandeiro Lu viu a sua marioneta aos pés do criado e pensou que estava a ser enganado. O capitão Alzak disse que era um trabalho muito delicado. Ele mal conseguia ver esta marioneta. Era muito difícil de apanhar, mas toda a informação foi imediatamente apagada. Healer Lu é agora um suspeito de espionagem. Ele tem de nos dizer o que foi gravado na marioneta. Xiao Hui achou que as coisas estavam más. Xiao Hui disse que o curandeiro Lu não tem nada a suspeitar. Ele é um convidado da família Gong, responsável pelo tratamento da princesa. O capitão Alzak respondeu que ele não é um convidado. É um prisioneiro e um espião. O capitão ordenou que o curandeiro Lu fosse capturado e interrogado. Irmão Zheng disse que ele não permitiria que isso fosse feito em sua casa. Lu Xincheng é problema dele. O capitão decidiu fazer um concurso. O general será o juiz. Quem ganhar ficará com Lu Xincheng. O jovem negociou as regras do concurso. Haverá 2 concursos. Xiao Hui pediu ao irmão para ter cuidado. O capitão Alzak disse que vai começar primeiro. O capitão gritou que ninguém suspeitava do que ele era capaz. As suas capacidades tinham aumentado muito nos últimos tempos. Os adversários não se poupam uns aos outros. Foi um confronto forte. A rapariga disse que isto vai para além do combate. O irmão Zheng deve ser o primeiro a começar agora. Ele gritou para o capitão não tocar na sua irmã. O capitão disse que ele teria que levar Lu Xincheng com ele. Ele está no 8º nível do Reino Divino. Além disso, tem um corpo muito forte. Ninguém, para além de Wu Hugu e dele, consegue lidar com ele. Lu Xincheng perguntava-se se o capitão iria lutar com ele, ou ele estava com medo. O capitão nem sequer acreditou no início. Como este fraco o estava a desafiar para uma luta, o jovem sugeriu que nós não lutássemos, e que nos contentássemos com uma competição de pura força bruta. O jovem pediu para começar por remover as amarras, que estavam a suprimir a sua energia espiritual. Xiao Hui foi dissuadido pelo curandeiro Lu. O capitão Alzak é muito forte. Ele não pode ser manipulado. O capitão perguntou o que o jovem estava a fazer. O jovem disse que estavam prestes a fazer um braço de ferro. O capitão ficou muito surpreendido. Concordou com o pequeno homem. O capitão Alzak tinha quase ganho, mas o jovem estava a aguentar-se com as suas últimas forças. O bárbaro já estava a suar. Não conseguia perceber o que se passava. Como é que este homem podia ter tanta força? Ele parecia um fraco. Lu Xincheng pensou que ele tinha ficado muito bom com técnicas bárbaras nesses últimos dias. Este exercício não é particularmente difícil para ele, especialmente porque suas amarras foram removidas. Lu Xincheng aplicou o poder do dragão e do elefante. 3º nível. Capitão Alzak perdeu. O jovem disse que ele ganhou. O capitão disse que o curandeiro Lou estava a fazer batota. Toda a gente está preocupada. O capitão não sabe como aceitar a derrota, mas toda a gente via que o capitão tinha perdido. O capitão ficou ofendido e disse que se iam embora. O general pensou que Lu Xincheng era muito forte. Ele nunca pensou que pudesse vencer o capitão. O ancião disse que Alzak tem estado a incomodar muito a família Gun ultimamente. Antes ele nem sequer se aproximava da casa. Agora magoou o irmão mais velho. Lu Xincheng perguntou o que se estava a passar. O ancião Gun disse que recentemente o general Arza liderou um exército de bárbaros e retomou o controle de 2 fortalezas. E as pessoas estão agora em pânico. A linha de frente. Os bárbaros estão a falar entre eles e estão prestes a partir. Já não há mais pessoas aqui. A marioneta aranha continua a seguir os bárbaros. Ele rastreou todo o caminho de volta para o acampamento. Tianshan olhou para fora do esconderijo e disse que eles finalmente haviam partido. Ela estava assustada. As pessoas só perderam por causa da traição de Song Yufeng. Eles nem sequer tiveram tempo de recuar. Eles tiveram que recuar e não aceitar a luta. Qin Feng acha que os bárbaros pensam que seu plano é perfeito. Os bárbaros pensam que eles foram capazes de pegar os humanos de surpresa. Na verdade, os humanos conseguiram tirar os habitantes e todos os objetos de valor, substituindo-os por nada. Qin Feng ficou com uma pergunta. Como Changchang sabia sobre o ataque iminente? A rapariga disse que alguém a tinha avisado. Era a marionete de Lu Xincheng. A garota disse que a encontrou no corpo de um dos bárbaros com quem ela lutou alguns dias atrás. Tinha um aviso escrito sobre os planos dos bárbaros. Não foi o Yuan que se alegrou. Changshan disse que depois de todas estas vitórias, os bárbaros vão relaxar muito. Seria o momento perfeito para se infiltrarem no acampamento deles. A rapariga continuou. Ela disse que percebeu que tinha que estar na linha de frente, mas que iria resgatar Lu Xincheng de qualquer forma, mesmo que não estivesse sozinha. Ni Yuan disse que não deixaria a rapariga ir sozinha.
Qianxiang disse que ela também iria. Li Yuzhan disse que também iria para ver como Lu Xincheng vivia lado a lado com os bárbaros. Changshan ficou contente por toda a equipa se apoiar. Yin Feng desejou boa sorte a todos. Todos se juntaram e correram para libertar Lu Xincheng das garras dos bárbaros. Na casa da família Gong, Lu Xincheng perguntou se era verdade que os bárbaros tinham recapturado 2 fortalezas. O general disse que eles tinham limpado completamente 2 cidades e uma vila. Mas não havia mais ninguém lá. O curandeiro Lu perguntava-se por que é que as pessoas comuns estavam a ser tocadas. Não são culpados de nada. O general concorda com ele, mas a decisão era do rei. O ancião Gong disse que a casa dos generais tem estado constantemente no centro das atenções ultimamente. É melhor não entrar em conflito com eles. Desde que a princesa esteja perto do rei, a família Gong está bem assim. O jovem pensou que a família do general estava a causar muitos problemas à família Gong. Mas o ancião Gun não quer entrar em conflito com eles. Decidiu que enquanto eles precisarem dele, ele está seguro. O ancião Gong disse que o festival Qixin começaria dentro de alguns dias. A casa dos generais terá que desembolsar dinheiro para fazer as pessoas felizes com o festival. O general disse que há uma velha tradição bárbara de rezar no festival para a segurança dos soldados na linha da frente. Xiao Hui disse que vai assistir a este festival. A sua tia será a pessoa central durante a oração. O curandeiro Lu terá o melhor lugar para assistir ao festival. Ele não perderá nada. Lu Xincheng agradeceu. 2 dias se passaram. O jovem sabia que durante o festival, todos os manda-chuvas do castelo saíam para a cidade e festejavam com as pessoas comuns. Lu Xincheng pensou que este era o momento perfeito para se esgueirar para o castelo do rei e procurar algo interessante. O jovem separa o capuz e decide que é a altura de entrar em ação. Saltou de uma grande torre e começou a mergulhar. Aterrou mesmo no palheiro. Os guardas não se aperceberam de nada. O jovem repara num bárbaro que se encontra não muito longe, mas não sabia o que lhe dizer. O jovem aproxima-se do general e diz-lhe que a equipa de planeamento está no 2º andar da ala oeste. Ele ainda não sabia se tinha feito a coisa certa, mas não havia alternativa. O jovem hesitou, não sabia se devia fazer o que tinha em mente. Lu Xincheng não pensou que quando ele chegou na terra dos bárbaros, ele tinha que destruir a princesa cujas costas mostravam os planos dos bárbaros. E já estava a perceber que, antes que os planos pudessem ser empilhados nas suas costas, tinham de ser escritos algures. O jovem apercebeu-se de que tinha encontrado o que procurava. Eu queria que tudo corresse bem. O jovem vê o ancião, de olhos fechados. Os bárbaros estão a avançar em coluna de batalha. O comandante diz que vão fazer uma paragem até a hora do almoço. Os chefes de equipa devem contar os seus soldados. Os chefes de equipa contam os seus soldados. A um chefe faltavam 30 dos seus soldados. Como é que isso é possível? Ele começou a contar os seus soldados, e apercebeu-se que estava errado à primeira. Li Yuzhan diz a Neiyuan que quase os matou. Ele desculpa-se dizendo que estão a caminhar há 2 dias sem descanso. Ele está um pouco esquecido. Shang-Chan diz que aqueles bárbaros estão a avançar demasiado depressa em direção ao Palácio Real. Por agora, basta-lhes mascarar as caras à frente dos bárbaros, mas não vale a pena arriscar mais. Qianxiang começa sua magia. Qianxiang está muito cansado, ela está tendo um tempo difícil. O esquadrão decidiu que eles teriam que chegar à superfície e tentar se juntar aos bárbaros, sem serem notados. Neiyuan disse que não havia necessidade de se preocupar. Se não estava enganado, já estavam muito perto do palácio do rei. Algo inesperado aconteceu. Uma cobra de areia apareceu do nada debaixo do chão, onde a equipa estava escondida. Eu tinha que resistir a ela. Neiyuan correu para a serpente, atirou-lhe alguma coisa e fugiu, tendo soado uma explosão. Os bárbaros à superfície pensaram que tinha havido um terremoto. A cobra no subsolo não se sentiu muito bem. A serpente tentou matar Neiyuan. Chang-Chan correu em seu auxílio, abriu o seu guarda-chuva mágico e disse: "Esta é uma cobra de nível 10. É muito difícil lutar contra uma coisa tão grande. Mas eles estão mesmo debaixo do acampamento dos bárbaros. Não se pode rastejar até a superfície em circunstância alguma." Uma cobra da areia tenta atacar a equipa. Shang-Chang decidiu abrigar-se. Neiyuan atacou. O guerreiro gritou para que todos se separassem e o deixassem passar para a cobra. A cobra estava prestes a engoli-lo. Estava esfomeada e voraz. A equipa entrou no seu território. O chefe dos bárbaros disse que estava com um mau pressentimento. Ele está preocupado com este terremoto. Devíamos cavar um buraco para ver que tipo de terremoto é. Os bárbaros fazem sempre isso quando há um terremoto. Qianxiang disse que parecia que os bárbaros estavam a cavar um buraco. Devem ter sido descobertos. Devíamos fazer um plano. Shang-Chan decidiu ponderar a sua situação. Parecia não haver retirada. Shang-Chan tinha um plano. Ela disse que iria contar até 3. Depois disso, Qianxiang abriria um buraco acima deles. Li Yuzhan deveria soltar a cobra de suas amarras. Neiyuan terá que chutar a cauda da cobra. Então devemos deixá-la ir e ver o que acontece. Não era um mau plano, desde que resultasse. Neiyuan decidiu que era suicídio. A cobra poderia esmagá-los, e se eles sobrevivessem, os bárbaros de cima iriam descobri-los. Mas Neiyuan não tinha outro plano. Yao Changchang disse que não há tempo para objetar. Só tem de confiar nela. Shang-Chan contou até 3 e disse que era a altura de agir. O que aconteceu na superfície foi um milagre. No local onde os bárbaros procuravam um terremoto, apareceu um buraco e dele saltou uma enorme serpente de areia. O soldado relatou o incidente ao seu comandante. O comandante disse para reunir toda a gente que ainda não tinha fugido. Estão prestes a lutar contra uma cobra da areia. Uma cobra. Isso é muito grave. Depois de os bárbaros terem derrotado a cobra, decidiram fazer uma chamada. Precisamos de contar as nossas perdas. Não estou a ver nenhuma baixa. Os bárbaros nem sequer repararam que tinha aparecido gente entre eles. Era um disfarce de primeira classe. 4 bárbaros foram enterrados debaixo da terra. Nunca ninguém saberá deles. Shan-Shan pensou em Lu Xincheng e espera que ele esteja bem. O comandante dos bárbaros perguntou-lhe de que unidade era o jovem e como se encontrava nas câmaras interiores. O disfarçado Lu Xincheng disse ao capitão Hui para se acalmar. Ele veio aqui numa missão secreta do próprio rei. Ele até tem uma ordem secreta na sua mão, mas não a vai mostrar a ninguém porque é secreta. A ordem só pode ser mostrada ao capitão Hui. O capitão ficou muito surpreendido. Quando o capitão revelou a ordem secreta, os pássaros fantoches voaram para fora do pergaminho e começaram a atacar o capitão.
O jovem começou a fugir. O capitão ordenou-lhe que o apanhasse imediatamente. Ele ficou para trás para tratar das marionetas. O capitão continua a gritar que se trata de um espião. O jovem partiu uma janela, saltou por ela para a rua e fugiu. Um soldado informou o capitão que um espião estava a correr diretamente para o festival. O capitão apanhou uma marioneta e gritou aos soldados para irem atrás do espião. Nessa altura, o pelotão de bárbaros continuou o seu caminho para o palácio. O palácio já estava à vista. Ni Yuan entrou no palácio com os bárbaros. Ele notou que eles estavam fazendo um festival. Pensou que seria um ótimo momento. O comandante ordenou aos soldados que começassem a patrulhar, e cada homem tomou o seu próprio território. As raparigas também estavam entre os soldados bárbaros, mas eles tomaram-nas para si. Os soldados bárbaros estavam todos a patrulhar poderosamente a área. Chang Chan disse que eles entraram na cidade, mas ainda não estão no palácio, e eles não sabem onde encontrar Lu Xincheng. Decidiram manter-se discretos por agora e recolher informações. Um bárbaro mais velho aproximou-se das raparigas e perguntou-lhes o que estavam a fazer aqui. O bárbaro perguntou às raparigas de que equipa eram e que território tinham ordens para patrulhar. E onde é que está o cartão de identificação delas? Chang Chan disse que tinha um cartão de identificação e estendeu a pedra secreta ao inspetor. O comandante não gostou desta identificação e disse aos guardas para os levarem embora. Os jovens pensaram que as coisas estavam más. Os bárbaros tinham nos descoberto. A ordem veio para capturar os espiões. Não foi fácil para os nossos soldados. Neyoné e as raparigas não sabiam como agir. Resgatar ou ficar nas sombras. As raparigas decidiram perder-se no meio da multidão, para não serem apanhadas. Os jovens decidiram que não tinham tempo. Tinham de agir. Caso contrário, seriam apanhados. Pensarão nas consequências mais tarde, quando tivessem mais tempo. Chang Chan decidiu que o jovem tinha razão. Quanto mais caos, mais fácil era perder-se na multidão. O grupo de homens reuniu-se. Chang Chang estava a esconder-se dos bárbaros. Lu Xincheng também estava a esconder-se dos bárbaros. Eles correram para perto um do outro. Por um momento, estavam próximos. Criou-se um tumulto entre os bárbaros. O controlador relatou ao capitão Alzac que estavam a perseguir um grupo de soldados fora da lei. O capitão ordenou-lhes que esquecessem os soldados. Apanharam um espião e não estragaram o festival. Os homens misturaram-se imperceptivelmente na multidão com os bárbaros. Lu Xincheng percebeu que era impossível passar despercebido em tal multidão sem usar energia espiritual. Se ele pudesse usar a sua própria, ele lidaria com todos os bárbaros. Como era, ele tinha que se disfarçar. Chang Chan pensou que o segundo grupo de bárbaros estava a perseguir outra pessoa. Agora estava mais interessada em saber onde se podia esconder. Antes da abertura do festival, soaram trompetes bárbaros. A Bela Ai estava a abrir o festival. Ela disse que era o dia do festival Qixing. A rapariga ofereceu-se para rezar pelos seus soldados que estão a lutar na linha da frente. Disse-lhes que voltassem para casa ilesos. A rapariga levantou-se e rezou em silêncio. Lu Xincheng permaneceu escondido. Pensa no seu plano de ação. O jovem apercebeu-se que camuflar a sua cara no meio da multidão era gastar demasiada energia. Estes bárbaros conseguem correr muito depressa. O jovem sente-se cansado. Ele tinha gasto muito esforço no disfarce. Lu Xincheng sentiu que poderia desmaiar. Aqui não. O jovem caiu sem sentidos. Alguém se aproximou dele. O curandeiro Lu não conseguia perceber o que se passava. Recuperou os sentidos numa espécie de cama. O irmão Zheng e a sua irmã entraram no quarto. O jovem estava contente por o curandeiro Lu ter finalmente acordado. Lu Xincheng não conseguia perceber onde é que ele estava agora. Xiao Hui disse que o jovem desmaiou durante o festival. A tia dela viu-o do palco e mandou a sobrinha ajudar. A rapariga disse que era apenas cansaço. Lu Xincheng agradeceu-lhes a ajuda. Isto nunca lhe tinha acontecido antes. Xiao Hui decidiu que precisava de ser mais cautelosa a partir de agora. A jovem senhora disse que, apesar de Lu Xincheng ser um convidado, ele ainda é um prisioneiro. Não podem simplesmente levá-lo para casa e fechar os olhos. Beliai disse que eles não podem fazer vista grossa a tudo, mas é assim que deve ser feito. Esta é a vontade do ancião Gun. Xiao Hui ficou muito surpreendida com as palavras da tia. A tia explicou-lhe que este jovem podia ajudar muito a família deles. Xiao Hui ficou confusa se tinha feito a coisa certa. O capitão Alzac voltou a visitar a família Gong. Disse ao curandeiro Lu para sair. Ele quer falar com ele. O capitão Alzac disse que não podia usar ninguém para lidar com o prisioneiro de Lou neste momento. Gong Xiao Hui saiu para conversar com o capitão Alzac novamente. Ela disse que esta não era a sua casa de generais. Ninguém lhe deu permissão para entrar aqui tão facilmente. O guerreiro respondeu que agora estava de serviço. Ninguém pode interferir com ele. O capitão disse que Lu Xincheng tinha entrado na câmara interior do palácio e roubado informações secretas de lá. A prova disso está na marca xamânica que tem no corpo. O jovem ouviu o capitão lá fora a gritar que o prisioneiro não poderia escapar agora. O formidável capitão bárbaro agarrou no braço do jovem e gritou que quem se atrevesse a interferir com ele seria morto. Xiao Hui não sabia o que fazer. Lamentou que a sua tia não estivesse por perto. Se ela deixasse o capitão ir com Lu Xincheng, ela poderia estar em apuros. Xiao Hui gritou que se o capitão queria levar o curandeiro Lu agora, ele deveria pelo menos notificar o chefe da família Gong. O capitão tinha uma atitude formidável. Resolutamente, arrastou o jovem atrás de si, querendo levá-lo para longe da casa da família Gong. Ordenou ao jovem que o seguisse sem falar. Seu rosto estava furioso. O irmão Zheng ouviu dizer que o capitão Alzac estava na casa deles. O jovem não podia tolerar tal ultraje na sua casa. Saltou para o exterior e, com as palavras "Como te atreves a fazer isto, seu patife?", atacou o soldado. O jovem executou um gancho de esquerda e o capitão levou um bom murro no maxilar. O curandeiro libertou-se das garras do capitão bárbaro. O mestre Zheng disse que, se Lu Xincheng fizesse algo de errado, a responsabilidade de o castigar recairia sobre os ombros da sua família. Não seus generais da casa? Capitão Alzac anuncia que ele subestimou Gong Zhen. O que ele não sabe é que sua irmã irá para o capitão, tal como toda a casa Gong. O capitão continuou e disse que quando ele conseguisse a sua irmã, toda a sua família se tornaria sua serva.
até o fim dos tempos. Por enquanto, ele puniria Lu Xincheng até o limite máximo das leis bárbaras. Zheng gritou para o capitão calar a boca e girou para atacar. O capitão Alzak parou a mão de seu oponente com um movimento rápido de sua mão e disse que se ele quisesse, eles poderiam jogar agora. O capitão Alzak gritou com raiva que poderia acabar com toda a família Gong da Terra dos Bárbaros. Lu Xincheng olhou para o capitão e se perguntou como ele tinha tanta força. Ele não sabia que técnica ele tinha usado, mas sua energia espiritual instantaneamente dobrou. Gong Zheng gritou para sua irmã Xiao Hui fugir imediatamente, e ele próprio avançou em direção ao capitão, protegendo a sua família. Os rivais envolveram-se numa batalha feroz. O capitão esperava lidar com o seu oponente muito rapidamente. Afinal de contas, a sua força tinha acabado de duplicar. De repente, um campo de energia protetora apareceu à volta de Gong Yajang, mas o jovem decidiu que as coisas não estavam a correr bem. As feridas da última vez ainda não estavam totalmente curadas. Do nada, um enorme avatar de besta apareceu e começou a atacar o capitão. O capitão bárbaro tentou oferecer resistência à fera. O capitão olhou para Lu Xincheng e decidiu que outro artista marcial havia aparecido. E a sua energia espiritual não estava selada. Alzak percebeu por que é que a família Gong se preocupava tanto com ele. O guerreiro decidiu que hoje era o dia em que ele iria acabar com todos os espiões e traidores. Lu Xincheng decidiu que seria melhor para ele ajudar a família Gong do que simplesmente se render a Alzak. O jovem declarou que deixaria o ataque ao irmão Zen e procuraria uma maneira de deter o capitão. O capitão Alzak e Gong Zheng enfrentaram-se em batalha mais uma vez. Os seus avatares animais ajudavam na batalha. A batalha estava a se aquecer. A raiva do capitão estava fora de controle. Lu Xincheng decidiu aproximar-se do capitão Alzak pela retaguarda. O jovem decidiu bloquear os movimentos do capitão bárbaro. O capitão ficou surpreendido por este homem humano e mole ter decidido detê-lo. Lu Xincheng fixou a cabeça do capitão bárbaro e gritou a Gong Zheng para agir. O irmão Zheng deu um murro no corpo do seu oponente com um golpe completo da sua mão. Lu Xincheng não entendia como isso era possível. Os dois não conseguem lidar com esse capitão bárbaro. Como é que ele conseguiu tanta força? Pergunto-me do que é que ele se alimenta. Xiao Hui estava espantada com o que estava a ver. Como é que isto é possível? A rapariga gritou para terem cuidado. O capitão tinha ativado a fúria de sangue. E agora todos se iam magoar. Lu Xincheng não percebia nada. Se o capitão libertasse toda esta energia, eles iriam definitivamente morrer. Não havia escolha. Lu Xincheng decidiu ativar a sua técnica do dragão e do elefante. Yao Changchang estava pensativa o tempo todo. Ela estava constantemente pensando em Lu Xincheng. Nion perguntou se a rapariga estava bem. A enfermeira Changshan disse que ela estava bem, mas que tinha alguns sentimentos estranhos. O capitão Alzak e Gong Zheng estavam em frente um do outro, cansados da luta. O ancião Gan entrou a correr na mansão. Perguntava-se por que é que só agora estava a ser informado de um assunto tão importante. Se algo acontecesse aos seus filhos, a casa dos generais não ficaria contente. O ancião Gan decidiu que isto tinha de acabar. Um quadro abriu-se à sua frente. O seu filho estava deitado inconsciente. Ele perguntou o que é que se passava com a sua filha. Gong Xiaohui, ao ver o seu pai, chorou. O pai disse a Xiaohui para ficar quieta e não fazer movimentos bruscos. Os médicos estavam a caminho. A rapariga pediu ao pai que ajudasse o irmão. Um criado relatou os resultados da investigação ao ancião Gong. O capitão Alzak não está a respirar. O curandeiro Lu Xincheng mal respira. O guerreiro bárbaro ficou surpreendido com o facto de o capitão Alzak ter perdido esta batalha. O guerreiro bárbaro sobrevivente decidiu que isto devia ser comunicado ao general imediatamente. Gong Xiaohui ficou muito surpreendido ao saber que o capitão Alzak já não estava a respirar. Ela ordenou aos guardas que levassem a curandeira Lu e o seu irmão para dentro do quarto. O ancião Gan ordenou aos criados que trancassem o portão principal e que se certificassem de que nem um único soldado da casa do general saía vivo. Gong Xiaohui perguntava-se se seria impossível deixar sair todos os soldados com vida. O pai dela disse-lhe que o capitão Alzak já estava morto e que devíamos basear-nos nisso. O ancião continuou e disse que o general Arji ainda está na linha da frente, mas quando regressar e encontrar o seu filho morto, a sua família terá de responder por isso. Isso significa que está na altura de a família Gong enfrentar os bárbaros. Ni Yuan disse aos seus companheiros que tinha descoberto uma pequena cidade. É perto do Palácio Real. Lu Xincheng não deveria estar aqui. Li Yuzhan concluiu que eles teriam que se infiltrar no palácio. Ainda não tinha decidido como o fazer. Yao Changchang respondeu que eles não tinham muitas opções. Só podem trepar diretamente às paredes. A equipa consultou-se e decidiu que a infiltração na fortaleza seria hoje à meia-noite. Um bastão de correio voou para o general na linha da frente com uma mensagem. Nessa altura, o general luta ferozmente com o inimigo. O morcego do correio contou ao general toda a verdade sobre o seu filho. O general Arstsi gritou de horror. Como é que isto podia ter acontecido ao seu filho? Os olhos do general brilharam de raiva. Ao ouvir esta notícia, o general estava a chorar e a metalizar-se. O general Arsa ordenou a todos que ouvissem a sua ordem. Ele ordenou que um esquadrão fosse até a casa da família Gong e levasse Lu Xincheng para longe deles a qualquer custo. Este curandeiro tem de pagar pelas suas más ações. Lu Xincheng acordou e notou que estava a sofrer. Isso significa que ele ainda está vivo. O jovem perguntou. Como está a senhora Xiao Hui? Como está o irmão dela? A rapariga disse que o irmão tinha gasto muita energia para a proteger. As suas feridas deterioraram-se muito. Ele não vai sobreviver. Gong Xiaohui temia que o seu irmão não conseguisse sobreviver. Lu Xincheng pensou que Gong Zheng tinha morrido a proteger a sua irmã. O jovem pensou que tinha muita pena. O general Wu Hugu foi à casa da família Gong. Lu Xincheng perguntou-lhe o que estava a fazer aqui. O general disse que todas as perguntas seriam feitas mais tarde. Perguntou-lhe se Lu Xincheng podia sair agora. O jovem respondeu que se podia mexer, mas com dificuldade. E temporariamente não poderá usar os seus poderes. Levaria algum tempo a recuperar.
O general disse ao jovem para o seguir. O jovem seguiu Wu Hugu e não percebeu o que se estava a passar. Wu Hugu disse que os seus amigos da guarda lhe tinham dito que o general Arza tinha sabido do que Lu Xincheng tinha feito ao seu filho e tinha mandado um esquadrão atrás dele, para o fazer prisioneiro. Wu Hugu acrescentou que o rei ainda não sabe de nada. O general provavelmente quer lidar pessoalmente com Lu Xincheng. Portanto, para já, não há nada que ameace os capangas. O jovem perguntou se ele tinha um plano. Wu Hugu respondeu que o seu plano inclui esconder-se no sítio mais isolado do Palácio Real. O quarto da princesa. Não muito longe do Palácio Real. Guardas robustos estão de serviço. Nada escapa aos seus olhos atentos. Um momento depois, os guardas severos jazem inconscientes. O esquadrão de pessoas que libertou Lu Xincheng está a avançar. Beliai entrou no seu quarto. Foi lá que ela viu Lou, o curandeiro, que disse olá para ela. Beliai ficou surpresa e desconfiada, perguntou o que ele estava fazendo aqui. O jovem decidiu contar-lhe a verdade. Quase toda a verdade. Ele informou que o capitão Alzak e Xiao Zheng estavam mortos. Beliai pensou que as coisas não estavam a correr bem para eles. Lu Xincheng continuou e disse que o esquadrão do general já estava procurando por ele. Não havia lugar para ele se esconder. Beliai declarou que isso não funcionaria dessa forma. Se o esquadrão estava à procura dele, era perigoso para ele ficar mesmo neste lugar. A princesa sugeriu que o levassem daqui para fora. Uma criada entrou a correr no quarto e anunciou que o esquadrão do general tinha invadido o castelo. A princesa está furiosa. Como é que se atrevem? Quem é que permitiu que um bando invadisse os seus aposentos privados? A princesa ordena à criada que detenha a tropa e lhes diga que em breve irá ter com eles. E que os ameaçaria com a ira do rei. A criada foi deter a tropa. É boa nisso. A princesa declarou que era demasiado tarde para fugir. Ela estendeu um comprimido para Lu Xincheng. Não era um comprimido fácil de engolir. A princesa disse que essa pílula esconderia a presença do jovem por um tempo, mas que ele não deveria fazer nenhum barulho. A princesa ouviu a sua criada tentar parar a tropa, mas ninguém lhe deu ouvidos. A criada disse que o comandante da unidade bárbara queria encontrar-se com a princesa. A princesa decidiu sair do quarto. A princesa saiu e cumprimentou o comandante da unidade de bárbaros. Nessa altura, uma tropa de humanos sem sono estava a entrar no palácio através da muralha. Yao Changchang estava determinado. Mas um bárbaro meteu-se no seu caminho. Perguntou se tinham decidido entrar a socapa no castelo à meio da noite. Era Wu Hugu. Tinha na mão uma temível arma bárbara. Diz que as pessoas são corajosas. Yao Changchang e Li Yuzhan olharam de relance. Ia ser uma grande confusão. Li Yuzhan desembainhou sua espada e partiu para a ofensiva. Ele não era um homem tímido. Os dois adversários, não havia maneira de conseguirem parar o general Wu Hugu. Wu Hugu ripostou ao ataque de Yao Changchang, com um pontapé espetacular. O bárbaro segurou a rapariga ao seu lado, usando as suas energias internas. O general Wu Hugu olhou atentamente para os olhos do seu rival. O seu olhar era muito penetrante. Yao Changchang reconheceu-o. Já se tinham encontrado antes, quando Lu Xincheng se rendeu. A bela Ai conheceu o comandante bárbaro. Ela perguntou o que o havia trazido até ela a esta hora tardia. O líder do esquadrão pensou que, independentemente do que a princesa fizesse, ela ainda era a concubina favorita do rei. Por isso, o seu desagrado provocaria a ira do rei. O comandante achou melhor evitar o conflito com o rei. O jovem informou-o de que lhe tinha chegado a notícia de um humano cativo que tinha matado Alzak e fugido para um destino desconhecido. Era seu dever garantir a paz e a segurança dela. O esquadrão veio para dar uma olhada. A princesa Ai disse que não havia necessidade disso. Ela está sozinha aqui. E disse que queria descansar porque estava cansada. Ela deve ser deixada sozinha. O comandante bárbaro não parou. Ele disse que não podia negligenciar a segurança da princesa. Especialmente porque a família Gong iria em breve tornar-se parte da casa dos generais. Um jovem persistente forçou a sua entrada nos aposentos da princesa, contra a sua vontade. O jovem decidiu dar uma olhadela, para ver se Lu Xincheng estava aqui. Depois de dar uma vista de olhos pelos aposentos da princesa, o comandante apercebeu-se que estavam de facto vazios. Mas ele disse que tinha uma mensagem extremamente importante para a princesa pessoalmente. Temos de ir para outro quarto, para entregar essa mensagem. O chefe de esquadrão na sala ao lado estava a falar com a princesa. A conversa não foi rápida, e Lu Xincheng sentiu que os efeitos do comprimido estavam a acabar. A princesa notou que a energia de Lu Xincheng estava a infiltrar-se através do disfarce. O líder do esquadrão bárbaro sentiu que algo estava errado. A princesa Ai tentou impedi-lo. Gritou que ele não se atrevia a intrometer-se na sua paz sem autorização. Este é o seu último aviso. Caso contrário, ela zangar-se-á, e isso será mal para todos. O bárbaro entrou de rompante na sala que não devia ter entrado. Lu Xincheng estava à sua frente. O jovem percebeu que estava em apuros. Um dos grandes. O líder do esquadrão percebeu que ele tinha encontrado Lu Xincheng. Agora temos de o fazer prisioneiro. O bárbaro gritou. Lu Xincheng, foste apanhado! A resistência era inútil. O curandeiro lembrou-se que tinha um anel mágico. Agora temos de o ativar imediatamente. O bárbaro notou que Lu Xincheng teve uma boa reação. Bem, essa reação não vai salvar o espião da vingança. E ele será feito prisioneiro. A princesa Ai de repente se aproximou por trás. Ela deixou cair um valioso vaso antigo da dinastia Tian na cabeça do guerreiro. O vaso quebrou. Os olhares de Lu Xincheng e da princesa Ai se encontraram. Não apenas o vaso foi quebrado, mas o próprio guerreiro bárbaro foi ferido. Ele estava inconsciente. A princesa olhou para o que estava acontecendo em seu quarto. Ela diz que tem de fazer tudo sozinha a toda hora. Os homens não conseguem fazer tudo sozinhos. A rapariga concluiu que, tendo em conta o que acabara de fazer, a casa dos generais não se separaria da família Hun por muito tempo. O rapaz pensou que esta poderia ser uma boa oportunidade para a família Gan. Lu Stansheng e a bela Ai tinham um plano. Elder Gong viu a princesa Ai e o jovem, e se perguntou. Por que é que eles estão aqui? O que há de errado com a tropa de bárbaros? A rapariga disse que tinha derrubado o capitão dos bárbaros. Ele está agora nos aposentos dela. Precisamos de discutir o que fazer a seguir. O ancião Gong decidiu que parecia que tinha chegado à altura. Ele disse que a família Gong já tinha ocupado uma posição elevada entre os bárbaros durante quase 300 anos. Ele não esperava que as coisas acabassem assim no final. O mestre Gun acrescentou que eles ainda tinham uma hipótese agora.
para resolver as coisas. O ancião Gong decidiu ir ter com os antepassados da família Gong. Os jovens não entendiam que tipo de plano o mestre Gong tinha em mente. Neyuan e Tianxiang chamaram por Chang Chang. A rapariga continuou a sua batalha com Wu Hugu. Ele estava à beira do penhasco. Chang Chang decidiu usar as suas técnicas mágicas. Wu Hugu estava a perseguir os espiões. Neyuan decidiu atacar o general bárbaro. O que o jovem viu tocou-o profundamente. Os seus amigos perguntaram-lhe para onde estava a olhar. Wu Hugu e Neyuan estavam prontos para um combate corpo a corpo. O general Wu Hugu tinha uma força tremenda. As raparigas repararam que se passava algo incompreensível. Os nossos heróis foram apanhados numa teia misteriosa. Neyuan tentou cortar os fios, não conseguiu. Ficaram presos. O bárbaro Wu Hugu ergueu-se sobre os prisioneiros. Mas o general não calculou tudo. Chang Chun ainda estava à solta. A rapariga aproximou-se por detrás do bárbaro e esfaqueou-o. Era o seu guarda-chuva mágico. Revela-se uma arma mortífera. Shang Shan dobra o seu guarda-chuva de forma espetacular e diz que ela não deve ser eliminada prematuramente. Os viajantes estavam a atravessar a floresta. Eles eram Gong Xiaohui, sua tia Lu Xincheng e o ancião Gong. Eles estavam todos indo em direção aos ancestrais da família Gong. Os viajantes viram uma bela imagem. Ao pé da cascata havia uma grande rocha. O ancião disse que eles já estavam lá. O mestre Gong aproximou-se de uma grande pedra que tinha alguns sinais. Mestre Gong estudou algo enquanto olhava para essa pedra. Lu Xincheng olhava atentamente para a cachoeira. Era linda. No fundo do lago, o jovem viu algo. Ficou espantado. Uma bela desconhecida apareceu-lhe. O jovem sucumbiu imediatamente à influência da hipnose. Era quase irreversível. Já começava a ter fantasias invulgares. O rapaz decidiu rapidamente recuperar o juízo. Recuperou o juízo e decidiu que estava quase sob a influência da magia. Isso era inaceitável. Ele não era assim. O jovem decidiu que parecia saber quem era a rapariga. Lu Xincheng pensou que se sua intuição estava correta, essa garota é uma súcubus. Fazia muito tempo que ele não encontrava uma dessas, pensou o jovem. Na sua vida anterior, alguns dos seus alunos eram súcubus. Elas já nascem com a capacidade de encantar as pessoas. Na maioria das vezes, tornam-se mais fortes ao absorverem a essência do sangue dos homens. O jovem não estava à espera de encontrar súcubus no continente de Tianfu. Talvez elas conheçam uma forma de o ajudar a regressar ao seu mundo. Mas o que é que elas têm a ver com os antepassados dos Hunos? Xiaohui perguntou ao seu pai se estes eram os seus antepassados. Como a fazer vir à superfície? O pai respondeu que não era difícil de fazer. Basta o sacrifício do atual chefe de família. Xiaohui não quer que o pai se sacrifique. Ele pediu-lhe que se acalmasse. Este segredo tinha sido guardado na família durante mais de 300 anos, passado de um chefe de família para o outro. E hoje era o dia em que ele estava a passar o segredo para o próximo chefe de família. O pai entregou o selo de Jade à filha. Ele disse que devia pertencer ao chefe de família. O irmão dela deveria ter sido o próximo, mas agora este selo seria usado por Xiaohui. O mestre Pistola disse que a sua filha é agora a chefe da família. A rapariga ficou muito triste e não queria que o seu próprio pai fizesse uma coisa destas. O meu pai disse que não era justo, mas alguém tinha de o fazer. Para o bem da família, ele tinha de se sacrificar. Caso contrário, não só ele, mas todos os Guns morrerão. Xiaohui deve agora perceber a responsabilidade que ele colocou sobre ela. Sobre os seus ombros, repousa agora o destino de toda a família. O pai dela disse que acredita na filha e que sabe que ela é capaz de o fazer. O mestre Gong disse à sua irmã para nem sequer pensar em desencorajá-lo. Ele já tomou a sua decisão há muito tempo. Tudo o que ele pede é que tomem conta de Xiaohui. O mestre Gun despediu-se de toda a gente e saltou para a água. As raparigas choravam amargamente de tristeza. O pai e o irmão sacrificaram-se pelo futuro da família Gun. A dor das raparigas não tinha limites. Elas não esperavam que esta viagem levasse a tal desfecho. A sua alma abandona lentamente o seu corpo. O jovem olhou e percebeu que tinha sido usada uma técnica de separação alma-corpo. Ela tinha criado uma técnica do mais alto nível com tanta facilidade. A sua força era comparável à sua força na sua vida anterior. As sucubi possuem grandes encantos. Elas podem assustar um homem até a morte, colocando-lhe a ilusão do seu maior medo. O método mais eficaz de se livrar de ilusões era a dor aguda. Lu Xincheng cravou um punhal na sua perna. Foi muito doloroso. Uma garota súcubo apareceu na frente do jovem. Ela perguntou quem havia perturbado seu sono. Nessa altura, Yao Changchang continuava a lutar contra o bárbaro. O Hugo bateu-lhe com seu bastão. A rapariga defendeu-se com seu guarda-chuva. O impasse já durava há muito tempo. Changshan disse que se Hugo esperava derrotá-la apenas com força bruta, isso não seria suficiente. Ela não podia ser tratada dessa forma. O general bárbaro decidiu usar os seus poderes mágicos. A rapariga cobriu-se com uma cúpula protetora. Fugo explicou que não tencionava matar pessoas. O guerreiro bárbaro disse que a batalha estava a arrastar-se. Talvez o general precisasse de ajuda. O general disse para ninguém interferir. Gong Xiaohui cumprimenta a fundadora da família Gong. A mulher pediu para não ser tratada tão formalmente, porque se sentiu imediatamente como uma velha. Ela continuou e disse que este corpo já se chamou Hua Yunyi. Este nome é-lhe familiar. Ela tinha medo de ser muito familiar. Hua Yunyi chamou Xiaohui de chata e perguntou-lhe por que a tinha chamado. A rapariga disse que ela, como chefe da família Gun, estava a pedir ao grande fundador que descesse da montanha e tratasse do general Arzi. Pediu para proteger a família Gun. A mulher disse que não havia problema, que não era nada de especial, que ela trataria do assunto, mas um pouco mais tarde. Entretanto, gostaria de me divertir com aquele homem bonito que está ali, disse a mulher, e apontou o dedo a Lu Xincheng. A senhora aproximou-se de Lu Xincheng e disse que conseguia ver como ele era capaz de lidar com os seus encantos. Sem dúvida, és extremamente talentoso. Mas quanto tempo vais durar? Lu Xincheng ficou ao lado dessa senhora, e em sua mente, ele estava visualizando Yao Changchang. Ele mergulhou sua adaga ainda mais fundo em sua perna. A mulher astuta olhou nos olhos de Lu Xincheng e disse que já estava interessada, com um leve toque de luxúria animal em seu olhar. Ela até ficou ligeiramente ofendida. O jovem disse que mesmo que ela sugasse todos os seus sucos, isso não a ajudaria muito.
Ele podia levá-la para um sítio onde havia muitos rapazes dispostos a fazer qualquer coisa pela cara bonita de uma súcuba. A mulher perguntou-lhe como é que ele sabia que ela era uma súcuba. Quem é ele? O jovem disse que também sabia que ela ainda estava gravemente ferida e que era por isso que estava a hibernar neste lago. A rapariga agarrou Xin Cheng pela garganta e disse-lhe para confessar quantas pessoas sabiam sobre ela. E não foi Hua Mingxin que o mandou? O jovem disse que ninguém o tinha mandado. Lu Xinchen disse que agora tudo fazia sentido para ele. Para não ser descoberta, ela escondeu-se neste sítio, mas como estava ferida, só podia contar com o sacrifício dos chefes de clã. O rapaz acrescentou que podia ajudá-la, mas com uma condição: ela tem de se tornar sua aliada. Lu Xinchen continuou. Em troca, ela receberia um monte de jovens rapazes. É isso que a vai ajudar a recuperar mais depressa. Ela também deve ajudar os Guns como prometido. A mulher concordou que era uma proposta interessante. Mas isso não significava que Hua Mingxin não a encontraria aqui. Se ela arranjasse um sítio com um grupo de tipos interessantes, o seu negócio poderia aumentar em breve. A mulher perguntou a Lu Xincheng o que mais ele queria além de ajudar a família Gung. O jovem disse que queria saber como deixar este mundo. A senhora ficou surpreendida e interrogou-a se ele queria fugir do continente de Tianfu para outras dimensões. Ele ainda era fraco para isso. Mas ela poderia dizer a ele como alcançar o primeiro nível do estágio do Mar Divino. Bel Ai e sua sobrinha ficaram paradas. A súcuba disse que as tinha congelado durante algum tempo para que não ouvissem a conversa. A mulher estalou os dedos. A princesa e a sobrinha acordaram. A mulher disse que se ia embora, que não tinha de se curvar perante ela. O chefe Gun sacrificou-se. Isso foi o suficiente para ela honrar o seu pedido. A súcubus disse que não sabia o caminho. Não tinha o seu navegador com ela. Toda a expedição regressou à casa da família Gong. O jovem decidiu que fugir deste mundo era certamente uma coisa importante. Mas, neste momento, devia concentrar-se em lidar com o rei bárbaro e pôr fim a esta guerra. O jovem pensou que mesmo que ele fugisse, ela ficaria aqui. O velho gritou que não tinham tempo para pensar. Tem de se preparar para a batalha. Arzu já tinha regressado da linha da frente. Só mais um pouco e a casa dos generais atacá-los-ia. Xiao Hui disse ao tio para não se preocupar. É por isso que eles estão aqui. E o general ficou gravemente ferido na batalha. Por isso ainda há tempo antes da batalha, mas não há necessidade de nos atrasarmos. Um criado chegou com um relatório. Ele disse que havia estranhos no portão que vieram vê-la. O general Fugu está entre eles. O tio apressou-se a interrogar o general. Quem o tinha mandado cá? Talvez fosse o general Artzi. O general Hugo disse-lhes para não se preocuparem. Veio até eles com um presente. Hugo diz a todos para entrarem. Depois disso, uma equipa de pessoas entrou na sala. Todos ficaram chocados com o que estava de acontecer. Lu Xincheng perguntou: o que estão a fazer aqui? O que estão a fazer aqui? Gong Xiaohui não percebia nada. De onde é que estas pessoas vinham entre os bárbaros? Precisava urgentemente de uma explicação. Yao Changchang deu um suspiro de alívio. Estava praticamente feliz. Lu Xincheng está absolutamente bem. Os jovens começaram a abraçar-se e a beijar-se. Nei Yuan acrescentou que estavam todos muito preocupados. Yao Changchang ficou muito aliviada. Lu Xincheng pensou que ela tinha quebrado o coração do território dos bárbaros para salvá-lo. Havia mais uma notícia. O criado informou que o general Arzu já tinha chegado ao portão da cidade. A rapariga ficou surpreendida por ter sido tão rápido. A súcuba hesitou. Gong Xiaohui estava de olhos fechados. Como chefe da família Gong, ela tinha muitos problemas para resolver. Então a rapariga acordou e disse que não era a altura para fazer perguntas. Eles só tinham que enfrentar o general Arzi cara a cara imediatamente. A rapariga acrescentou que deviam convocar todos os que soubessem lutar de alguma forma. O grupo vai partir em breve. O jovem disse que responderia a todas as perguntas mais tarde. Neste momento, era necessário ajudar a família Gun a manter-se viva. Depois que eles tivessem conseguido isso, ele contaria o resto. Lu Xincheng disse à mulher que quando eles saíssem do portão, ela teria que fingir ser sua empregada. Ela disse que nunca o faria. Não gosta tanto da ideia que está disposta a matá-lo no local. O jovem diz que é necessário fazer isso para manter o segredo. Se ela for para a linha da frente, toda a gente suspeitará de algo errado. Se ela for apenas uma criada, ninguém se aperceberá de nada. Ela será a criada que o curandeiro Lu mandou para a batalha. A mulher concordou, mas percebeu que Lu Xincheng é muito astuto. Ele gosta de manter tudo sob controle. A senhora concordou e disse que estava apenas a pensar no que se iria meter desta vez. Depois de dizer isto, desapareceu. O general e as suas tropas estavam no portão. Era o grande general do exército bárbaro de Arza.